Westworld é o tipo de série que nos faz sair talvez da zona de conforto. Não é uma série que fala apenas sobre figuras robóticas, é uma série que aborda muitos temas, como por exemplo, consciência, ou empatia, ou talvez questionar o fator que nos torne realmente humanos, o que nos faz ser humanos. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou indicar 3 livros pra quem gosta muito da série Westworld ou talvez goste dessa questão de androides, ciborgues, robótica e muito mais. Vambora? E o primeiro livro que eu vou te indicar é de um cara considerado o pai da robótica, que é o Asimov, com o livro Eu, Robô. Esse livro ele vai falar diretamente sobre a questão do robô, por que criaram e muitas outras coisas. Ele fala diretamente sobre isso, mas ele também traz à tona algumas coisas sobre o que um robô deve ou não fazer, o que faz um robô ser um robô. Até porque o Asimov criou as 3 leis da robótica, que, digamos assim, rege toda a questão ética de um robô. Por exemplo, a primeira é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. A segunda: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Então essas são as 3 leis da robótica que regem ali os robôs. Mais pra frente, o Asimov acabou construindo a Lei Zero, que eu não lembro exatamente o que é, mas eu lembro que ele criou essa lei. E a gente acaba tendo aqui uma discussão bem interessante em relação à série, porque muitas coisas acontecem e eu trouxe esse livro justamente porque a gente acaba questionando algumas atitudes, alguns acontecimentos, e eu acho que essas 3 leis vão fazer com que o nosso cérebro pegue um pouquinho ali mais de fogo para tentar relacionar isso aqui com as questões da série, que eu acho bem interessante até. Esse livro basicamente é composto por 9 histórias, todas elas são realmente interligadas, e o mais interessante também é que a gente acaba percebendo como é que foi a questão da construção dos primeiros autômatos até os robôs mais bem avançados, com mais tecnologia e tudo mais. E a gente acaba percebendo que o Asimov apresenta algumas questões sobre a robótica que faz com que a gente reflita. E no início, assim, logo no princípio dos contos, das histórias, a gente percebe, talvez ache, que aquela história, que aquele problema não vai ter uma solução. Mas o Asimov traz uma conclusão para cada história de uma forma muito incrível. Sério, esse livro aqui é muito incrível, principalmente se você gosta desse universo robótica e muito mais. O segundo livro que eu vou te indicar é uma história um pouco mais jovem, porque é o Young Adult, e ainda tem uma relação de distopia, que é Cinder. Esse livro aqui a gente vai conhecer a Cinder, uma menina de 16 anos que mora com a madrasta e suas 2 irmãs, e a gente vai ao longo da leitura conhecendo a Cinder, seu passado, tudo o que aconteceu com ela. Só que a principal questão aqui é que essa sociedade em que ela vive a enxerga como uma abominação, digamos assim, uma coisa que é um mal para a sociedade, porque ela é um ciborgue. E por que eu tô indicando esse livro, que parece ter uma relação bem grande com Cinderela, vide a capa e o nome da personagem? É que traz à tona aquela questão que eu falei lá no início do vídeo: o que nos torna humanos? O que nos torna superiores ou não aos robôs, aos ciborgues e coisas do tipo. Então esse livro é bem interessante justamente para trazer essa discussão à tona, apesar de ser um livro leve, apesar de ser um livro com 400 páginas, e é uma leitura que você vai fazer muito rápido, de verdade. Além disso, é uma história que traz uma riqueza de diferentes pessoas, diferentes etnias, diferentes características muito legal. Até porque essa história se passa no Oriente, então, consequentemente, a gente vai ver uma história bem diferente do conto de fada que a gente conhece super bem. Então a gente aqui vai ter uma abordagem com a personagem que é um ciborgue e todas essas questões em relação a esses questionamentos que eu falei também. E por último, um livro que em 2018 está completando seus 50 anos, que é Blade Runner, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Nesse livro a gente vai ver uma Terra que está decadente. Ela passou por uma guerra atômica e agora sua superfície está coberta por uma poeira que é radioativa. E aqui nesse livro a gente vai ter como personagem principal o Rick Deckard. Ele é um agente, um caçador de recompensas, digamos assim, que está atrás de 6 androides fugitivos. E ele quer essa recompensa, esse valor pela cabeça desses androides, porque ele quer substituir sua ovelha elétrica por uma de verdade. Eu confesso que a leitura desse livro no início foi um pouco pesada, porque você acaba tendo tantas informações que eu não sabia
o que estava realmente acontecendo. Mas depois de umas 20 páginas de leitura, você acaba percebendo que, faz sentido, tô entendendo o que tá acontecendo. O Philip K. Dick trouxe umas paradas, assim, muito maneiras pra, sabe, tirar a gente da zona de conforto e perceber um universo totalmente diferente. E eu acho que o mais legal aqui também é que o Westworld tem exatamente essa característica, né? No início a gente às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo, não sabe ali, o que é isso? O que aconteceu? Não entendi. Mas, no final das contas, o autor, a pessoa, acaba te entregando algo valioso. E eu tô indicando esse livro porque nele acaba sendo abordada uma coisa bem interessante, que é a empatia. O Deckard, ele tem exatamente um teste que funciona pra saber se aquela pessoa é um androide ou não. Mas acaba testando a questão da empatia. Então, entra exatamente naquela questão de o que nos faz realmente humanos. Até porque tem seres humanos que são mais empáticos que outros, em relação a alguma coisa ou não, então a gente acaba realmente questionando isso. Como é que ele vai localizar com certeza um androide ou um ser humano, sabe? Será que vai acontecer alguma coisa no meio desse caminho? Então é uma leitura bem interessante justamente porque Westworld também aborda esse tipo de coisa, né? Em relação à consciência, à empatia, a sentimento e muitas outras coisas. Bom, essas foram as minhas 3 indicações pra gente continuar essa discussão. Me conta aqui nos comentários se você conhece algum livro, já leu algum livro que seja interessante pra quem gosta da série Westworld ou pra quem gosta desse universo de robôs, androides, ciborgues e muito mais. Mas caso você não tenha assistido a série, me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou pretende ler. Se você leu, me conta aqui se gostou ou não gostou, e se você pretende ler, qual deles você gostaria de ler. Lembrando que o link pra comprar todos os livros que eu indiquei aqui vai estar no box de informações, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ou inscrita e gosta de falar sobre livro, série, misturar tudo isso também. Faz muito bem. Me segue também nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho mais, porque, né, eu estou lá, você também, e a gente conversa. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!